Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, nós daremos continuidade naquele tema que começamos no vídeo passado, conselhos para uma vida mais feliz. Vamos relembrar rapidamente o que é que nós já vimos, o que é que nós já falamos e que está no último vídeo que nós fizemos na semana passada. Então, olha só, vimos lá. Elogie pelo menos 3 pessoas por dia. Um outro conselho que nós vimos é: tenha um aperto de mão forte. Outro conselho: olhe as pessoas nos olhos. Olhe para a pessoa, não fique desviando o olhar. Olhe, foque na pessoa, demonstre respeito e atenção pelas pessoas. Um outro conselho muito importante também que nós vimos para vivermos melhor é: gaste menos do que você ganha. E ali no vídeo, se você assistir, talvez você esteja perguntando agora, mas como que eu vou fazer isso? Vai lá assistir o vídeo que você vai ver que é possível sim você se planejar, você se preparar para que isso aconteça. Um outro conselho que nós vimos é: saiba perdoar os outros como a si mesmo, ou saiba perdoar a si mesmo e aos outros. O 6º conselho que nós vimos foi: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Todos esses conselhos ou princípios que nós estamos trazendo aqui são princípios sagrados, do texto sagrado, extraídos e colocados aqui de uma forma que fique fácil a compreensão e, consequentemente, a prática que nos levará a termos uma vida melhor. E o último conselho que nós vimos no vídeo passado foi: faça novos amigos. Nós vamos dar sequência então hoje, trazendo mais alguns conselhos que são fundamentais e necessários para que nós possamos ter uma vida melhor, para que possamos viver mais e melhor. Vamos lá então. Saiba guardar segredo. Saiba guardar segredo. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer experimentar uma vida melhor, saiba guardar segredo. Sabe por que isso é importante? Porque o que mais prejudica a vida de uma pessoa é quando ela conversa muito. Me lembro da minha mamãe falando: olha, falou demais, dá bom dia a cavalo. Você não para pensar, vai falando, vai vomitando palavras, quando vê, falou algo que não deveria ter falado, acabou usando palavras que não precisavam ser ditas. Não precisavam ser ditas. Não usou de parcimônia, não praticou o fruto do espírito do domínio próprio. Então, guarde a sua língua, guarde, porque o que mais prejudica a vida de uma pessoa é quando ela conversa muito. Lembre-se, enquanto você não verbalizou, enquanto você não colocou aquilo para fora, pode estar no teu pensamento, pode estar no teu coração. Enquanto você não verbalizou, aquilo não produziu estrago ou benfeitoria alguma. Mas uma vez que você verbalizou, se aquelas palavras são de vida, vão produzir vida. Se elas são de morte, vão produzir morte. Se elas são palavras de bênção, vão produzir bênção. Mas se são palavras de maldição, vão produzir maldição. E quantas pessoas estão aí ao nosso redor, na nossa sociedade, ultrajadas, esmagadas pelas palavras que lhes foram ditas, não é mesmo? Então, saiba guardar segredo. Você já ouviu aquela frase: olha, vou contar só para você que eu vou contar. Não faça isso. Saiba proteger as pessoas assim como você gostaria de ser protegido por elas. Então, saiba guardar segredo. Um outro conselho para viver melhor é: comemore as suas pequenas alegrias. Isso é fantástico, isso é maravilhoso.
Sabe por quê? Muitas vezes nós só nos preocupamos com os grandes acontecimentos, só que não percebemos que eles são raros. E a nossa vida muitas vezes passa por um deserto sem alegrias, passa por um local baixo sem alegrias. O texto sagrado diz que nós precisamos valorizar e se alegrar com os pequenos começos. Então se alegre com as pequenas coisas também. Sorria mais, transmita mais alegria. Tem um ditado que diz que, um ditado médico, se você sorrir mais, você evita ser cliente de um médico, principalmente os cardiologistas. Sorria mais, transborde mais de alegria, usufrute mais da alegria das pequenas coisas que estão ao seu redor, Um outro conselho para viver mais é: aprenda a surpreender aqueles que você ama com presentes inesperados. Esse conselho, ele é fundamental, gente. Aprenda a surpreender aqueles que você ama com presentes inesperados. Aqueles que você ama, aqueles que você respeita, aqueles que você admira, surpreenda eles. Não espere uma data especial, porque ela pode nunca acontecer. Quer um exemplo muito realista? Hoje eu estou aqui falando com vocês nessa semana. Eu não sei se a semana que vem eu poderei estar aqui. Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei, o dia de amanhã não me pertence. Eu quero viver, eu quero estar, eu quero compartilhar, eu quero superabundar de vida. Mas e se a minha senha for chamada nessa semana? Eu não estarei aqui. E aí perdi a oportunidade de surpreender aqueles que eu amo com presentes inesperados. E olha, não precisa muito não, tá? Não precisa muito não. Tira isso da sua cabeça. Deixa eu te contar uma experiência aqui fantástica que eu vivi e aprendi quando eu era criança. Nós éramos de uma família humilde e quando tinha algum vizinho, algum parente, alguém que ia fazer aniversário, ou mesmo para a professora na escola, ou para a titia lá da igreja, olha, não tinha dinheiro para comprar presente. Sabe o que a mamãe fazia? Naquele tempo lá, década de 70, início da década de 80, nós éramos ainda adolescentes, crianças, pré-adolescentes ainda, e naquele tempo não existia sacola de pão. Você ia comprar pão na mercearia, porque eu me lembro que estava começando a aparecer naquela época o supermercado, os chamados supermercados, né? Antes era a mercearia e normalmente era de algum português. Então você ia lá e ia comprar pão, tinha um papel quadradão assim, ó, que era o chamado papel de pão, e aquilo era papel de pão, papel de presente, papel de tudo. Pegava aquele pão, não era pequenininho assim, era um pão comprido, hoje chamado de bengala, ele botava ali dentro e pegava e enrolava e você levava para casa. E esse papel acabava se transformando em embrulho. E o que era o presente? Mamãe ia lá, pegava um dos sabonetes que nós usávamos, ou uma pasta, o que tivesse sobrando ali naquele momento, não importa se era criança ou adulto, isso é o que nós tínhamos. Porque ela falou, não tem desculpa de você chegar lá naquele local, já que você foi lembrado e convidado, então demonstre respeito e leve alguma coisa para essa pessoa. E o que nós podíamos levar era um sabonete, e nós levávamos um sabonete. E como eu via que as pessoas recebiam aquilo com carinho. Nós mesmos, quando fazíamos aniversário e as pessoas vinham, nós não tínhamos condições de fazer festa, mas
Quando se lembrava, alguém se lembrava, ó, é aniversário dele, é aniversário dela. Éramos uma família grande, 11 irmãos, 9 homens e 2 mulheres. E alguém vinha trazer uma lembrancinha. Que gostoso, gente! O presente significa que você foi lembrado. O presente não simboliza o valor comercial seu, o valor quanto você vale. Significa que você foi lembrado. E isso é muito gostoso. Então, surpreenda aqueles que você ama com presentes inesperados. Se você fizer isso, com certeza você vai viver mais e melhor. Que você viva com sabedoria, esse é o meu desejo. Que você tenha sabedoria para viver e possa colocar em prática esses conselhos. Sabe o que eu indico para você? Vai anotando, conforme a gente vai falando aqui, ó, conselho 1, conselho 2, anote esses conselhos e, na medida do possível, tente colocá-los em prática. Eu tenho certeza que você vai viver mais e melhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.